Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estamos chegando ao seu lar com o programa Cântico de Sião. Aleluia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estamos chegando ao seu lar com o programa Cânticos de Sião. Aleluia. Um programa que tem a responsabilidade de trazer até vocês a palavra de Deus. Aleluia. A palavra falada, a palavra pregada, a palavra louvada, porque quando nós louvamos ao Senhor também nós estamos pregando a palavra de Deus. Gostaria de dizer a todos os nossos irmãos que falam a língua portuguesa, a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A todos os nossos irmãos que hablam espanhol, Deus lhe bendiga em nome de Jesus Cristo, lo Hijo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para bendizer a Deus e para enviar assim também uma bendição muito grande a seus lares, a suas vidas. Aleluia. All American people, I would like to let you know that you are welcome in the name of Jesus. Today we are preaching the word of God and we are going to meet your needs according to God's word. Hallelujah. We thank you very much for being with us, watching this program. God bless you and be with us until the end of this program. Hallelujah. Nós estamos aqui, amados, querendo dizer que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Ele nunca mudou e jamais mudará. Nós servimos a um Deus que Ele é o Deus de ontem, o de hoje e o que será eternamente. A todos os nossos irmãos aqui de New Bedford, na rede internacional de televisão, eu gostaria de dizer a todos vocês um shalom na paz do Senhor Jesus Cristo. A irmã Tunes, que sempre nos assiste, a irmã Terezinha, a todos os irmãos, a irmã Filomena, a todos os irmãos que nos assistem no canal de televisão aos sábados, nós gostaríamos de dizer a todos vocês, muito obrigada por assistirem o programa e por compartilharem também. A todos os nossos irmãos que nos assistem também na rede internacional de YouTube, nós gostaríamos de dizer a todos vocês desde já o nosso obrigado por vocês compartilharem os vídeos e por assistirem a palavra de Deus e por ela trazer o refrigério ao seu coração, porque eu sei que traz. Aleluia. Gostaria de dizer a todos vocês que esse programa é um programa que tem a patrocinação das Boas Novas Internacionais, que chega sempre ao seu lar com as boas novas de salvação, à sua vida e ao seu lar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Gostaria de dizer a todos vocês que nos assistem de perto e de longe, que Deus vos abençoe. A todos os irmãos que nos assistem lá no Brasil, em Brasília, no Paraná, em Manaus, em Belém do Pará, em Recife, em Pernambuco, em Alagoas, Paraguai, Uruguai, na França, nas nações americanas, United Kingdom. A todos os irmãos que nos assistem de perto e de longe, o nosso abraço em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. E o nosso beijo também em nome de Jesus. Nós estamos aqui para dizer a vocês que amamos vocês e que agradecemos a vocês por estarem sempre juntamente conosco para ouvir a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dizer a todos vocês também que estamos orando por vocês, estamos buscando ao Senhor Jesus Cristo pela sua vida, para que Deus te dê uma bênção grande na sua vida, prospere a sua vida, que Deus cure suas enfermidades, que Deus entre na sua casa com providência divina, espiritual, material e em todas as áreas da sua vida, que Deus seja com você. É o que nós desejamos a você e todos os dias da sua vida, que você seja feliz, porque as pessoas que servem a Jesus são felizes. Já temos aqui a nossa irmã Terezinha na linha, irmã Terezinha Melo, já assistindo o programa Cântico de Sião. Seja bem-vinda, irmã Terezinha, ao programa Cântico de Sião. Você é bem-vinda ao nosso programa, com todo o coração, com todo o amor. Eu digo a você que Deus te abençoe. Aleluia. Nós estamos felizes, irmãos, porque a palavra de Deus, ela nos inspira a falar a palavra a cada dia, a cada momento, nós pregarmos a palavra de Deus. É um privilégio muito grande. Não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil. Não, não é fácil. A gente tem que estudar muito, a gente tem que orar bastante, a gente tem que falar muito com Deus para que nós possamos fazer a obra de Deus segundo a vontade de Deus. Muito obrigada, irmã Terezinha, pelos seus coraçõezinhos, pelos seus likes, né?
Gostei muito. E toda vida que eu falo para vocês, quando vocês jogam os likes para mim, quando vocês jogam os coraçãozinhos para mim, automaticamente eu pego esses coraçãozinhos no mundo espiritual, eu ponho eles dentro de um pacote e envio para o Senhor Jesus Cristo, para que o Senhor Jesus Cristo possa ver, e não, a todos vocês, e possa responder às suas orações. Irmã Marlene dos Santos, seja bem-vinda ao programa Cânticos de Sião, amada. Deus te abençoe. E seja bem-vindo ao programa Cânticos de Sião. Estou com saudade de você, viu, madame? Você sumiu, né? Glória a Jesus, aleluia. Mas aí a gente se encontra sempre, nem que seja na internet, né, irmã Marlene? Glória a Jesus. Então, amados, nós estamos aqui para professar a palavra de Deus. Nós já temos aí alguns ouvintes aí na rede de YouTube, na rede de Facebook, não é? Nós damos graças a Deus porque a tecnologia se espalhou, ela está aqui para nos dar assim uma força que nós pregamos a palavra de Deus, assim, porque no passado era muito difícil, as pessoas tinham que andar de cavalo, tinham que andar de a pé. Eu me lembro ainda quando eu era criança que andei muito de a pé para a casa de Deus, mas glória a Jesus que hoje nós estamos, aleluia, aqui para glorificar o nome santo do Senhor. Hoje nós estamos aqui para bendizer ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele abriu as portas do mundo para a tecnologia, louvado seja Deus. E nós estamos aqui. E hoje eu gostaria de falar um assunto muito interessante, que me chamou muita atenção, da palavra de Deus, irmãos. Nós iremos falar hoje sobre profecia, profecias bíblicas e profecias que Deus usa as pessoas para falar com o seu povo. Então eu gostaria de deixar para todos vocês o capítulo 22 da palavra de Deus, que está escrito em Números, no Velho Testamento, nos fala sobre uma profecia que Deus, um servo de Deus chamado Balaão, ele foi chamado para amaldiçoar o povo de Deus. E ele, no seu caminho, ele ia montado na sua burra, e isso que ele estava fazendo não era do agrado de Deus. E ele na sua jumenta, montado na sua jumentinha, ele ia andando, e ali a jumenta, quando ela viu o anjo do Senhor, ela parou. Eu não vou ler para vocês porque é muito grande, por isso que eu dei para vocês lerem, mas eu vou contar para vocês. Então ela parou e ali ele, montado em cima dela, ela ficou parada, arriada no chão e não levantava nem para a direita nem para a esquerda. E ali Balaão, com raiva dela, falou assim: por que fizeste isso comigo? Aqui nos versículos, quer ver? Então fez, no versículo 28, diz assim, olha irmãos, escuta só que palavra linda. Então fez o Senhor a jumenta falar, na qual disse: que te fiz eu, que me espancaste 3 vezes? Isso era a jumenta falando, meus amados irmãos. Respondeu Balaão à jumenta: por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão. Irmão, vocês já pensaram o que é ver uma jumenta falando? Uma jumenta profetizando. Meu Deus, deve ser muito assustador. Então a jumenta replicou a Balaão: porventura não sou eu tua jumenta, em que toda tua vida tu cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que 3 vezes espancaste a jumenta? Vejam só, irmãos, por que 3 vezes espancaste a jumenta? Então, eis que saí, diz o anjo do Senhor, eis que saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim, disse o anjo. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Mas o anjo disse: tornou o Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, porque Balaão estava indo a um lugar que não era da vontade de Deus, para amaldiçoar o povo de Deus. Mas aí o anjo permitiu que ele fosse, mas o anjo ainda disse assim: olha, tu vai, mas tu só vai falar o que eu te ordenar a falar a Balaque. Você não vai falar nada que não seja da vontade de Deus. Aleluia. Então, amados, aqui é uma profecia, uma jumenta falando com um ser humano. E um anjo também no meio dessa confusão. Por quê? Porque hoje em dia nós estamos vivendo, irmã Marlene, dias difíceis na qual as pessoas não acreditam mais que Deus fala.
Glória a Jesus. Esse assunto que nós iremos falar é super importante, melindroso, porque vivemos desde o passado que nós vivemos até agora sobre as profecias. Às vezes, meu canal, pessoas me perguntam, por que você não fala sobre salvação, só fala sobre profecia, você não fala sobre salvação? E as pessoas não entendem que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é profética. E que quando nós falamos a palavra de Deus, automaticamente nós estamos falando uma profecia de Deus aos homens da terra. Outros não nos dizem que Deus não fala mais nos tempos que nós vivemos. Deus não usa mais humanos. Então, isso, irmãos, é um absurdo. É um absurdo, porque o próprio Satanás, ele precisa de um corpo para falar, ele precisa de um corpo para usar, ele precisa de um corpo para entrar para falar essas pessoas. E assim pensou, essas pessoas que pensam assim não entendem a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nem tão pouco eles estudam a Bíblia. Porque se você estudar a Bíblia, dentro do Espírito de Deus, você entenderá o que a Bíblia quer dizer para vocês. Primeiro, ai de nós se Deus não falasse com nós ainda, ok? Se Deus não falasse conosco, o que seria de nós? Segundo, nós não servíamos a um Deus vivo, mas nós estávamos servindo a um Deus morto, porque o Deus que nós servimos é um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que nos diz quando nós precisamos de ouvir dele, aleluia. Mas nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que está atento, a um Deus que tudo vê, e ai de nós se Deus parasse de falar, então ele era um Deus morto. Deus agora que eu estou falando com você, Deus automaticamente está falando com você através da palavra de Deus, aleluia, ok? Então Deus, nos tempos que nós estamos vivendo, Deus está falando mais do que nunca. Só temos que ter cuidado e vigilância no tempo e no período na qual Deus está falando conosco, ok? A Bíblia fala que houve um tempo que a palavra de Deus chama-se intertestamentário. O que aconteceu? O que aconteceu é que não houve nenhuma palavra profética, ok? Durante este período, ou seja, Deus silenciou por 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Deus encerrou seu contato com os homens em finalizando Malaquias até o livro de Mateus, entrando no livro de São Mateus. Então, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo, ok? Então, em João Batista, falando em João Batista, eu creio que Deus parou de falar ao povo no sentido nação, sabe? Sentido nação. Me corrijam se eu estiver errada, mas Deus aos seus... como é que fala? Mas Deus, aos seus tementes, eu creio que Deus falava aos corações. Vânia, seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião, amado. Deus te abençoe. Então, eu acredito que Deus não falava às nações, mas Deus falava àqueles que eram tementes ao seu nome. Creio eu que ele falava baseado em Lucas 2, verso 2 a 38. Essa passagem nos mostra de duas pessoas. Primeira, o sacerdote Simeão, que foi avisado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes que ele visse o Cristo, o Senhor, aleluia. E também da profetisa Ana, que ficava constantemente no templo do Senhor e que profetizou ao ver Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu creio que Deus silenciou, aguardando que essa palavra se cumprisse no seu tempo e na hora certa. Então, entre Malaquias e Mateus, houve o período de 400 anos, chamado período negro, na qual Deus não falava, ok? Deus silenciou, quer dizer, Deus silenciou da era profética. Por quê? Comentando hoje nas igrejas, este período de silêncio é chamado intertestamentário. Definição, significa entre testamentos, quer dizer, entre Velho Testamento e Novo Testamento, que foram 400 anos, mas a vinda do Messias já havia sido profetizada e teve várias transformações no mundo. E o povo, ok? O povo judeu aguardavam este Messias, amém? Este Messias eles aguardavam para restaurar a Israel, ok? Eles esperavam para restaurar,
a Israel que viveram sobre o domínio da Pérsia, o domínio da Grécia e o domínio de Roma. Então, e o que aconteceu neste período intertestamentário? É uma palavra bem difícil de falar, intertestamentário, de silêncio. Jesus aparece, ok? E começa a sua vida aqui na terra. Jesus nasce e aparece a sua vida aqui na terra. Mas nós não vamos entrar a fundo no assunto dos 400 anos de silêncio, porque é muito longo. E nós iríamos ficar aqui 2 horas falando sobre isto. Irmã Fátima Lindo, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Deus te abençoe. Então, amado, nós não iremos aprofundar nos 400 anos de silêncio de Deus, que parou de falar. Não, porque nós iríamos levar muito tempo, ok? Mas nosso assunto hoje é profecias, ok? O que é profecia? Às vezes você pode dizer, profecia é quando Deus fala com alguém. Ok, mas tem um sentido definido, ok? Profecia é uma mensagem que vem de Deus, que revela os pensamentos, que revela a vontade dele, de Deus, ok? Daniel, capítulo 2, versículo 7 a 11, Deus usou Daniel para revelar os pensamentos do rei Nabucodonosor. Vocês já pensaram, irmão, sobre essa profecia? Que profecia profunda. O homem de Deus ser usado para revelar os pensamentos de uma pessoa na qual ele teve um sonho na noite. Isso é que é um Deus poderoso. Irmão João Pedro Oliveira, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião, Brasil. O nosso abraço. Aleluia. Então, amados, vocês já pararam para pensar como nós servimos a um Deus poderoso? Aquele Deus que revela os pensamentos, aquele Deus que revela o futuro, aquele Deus que revela as coisas que alguém teve um sonho na noite e Deus, através do seu poder, traz essa revelação à tona. Meus amados irmãos, essa mensagem é de arrepiar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi o que aconteceu exatamente com Daniel no livro de Daniel. Os pensamentos do rei Nabucodonosor, na qual ele tinha dormido, ele já tinha chamado todos os sábios, ele já tinha chamado todos os profetas para profetizarem, para ver se eles poderiam mostrar a eles ali o sonho de Nabucodonosor. E ninguém teve a capacidade de revelar a Nabucodonosor. Mas Deus, usando o seu servo Daniel, ele trouxe ele a ele, Deus o revelou o que havia passado em sonho naquela noite, ali a Nabucodonosor. Irmã Lúcia, seja bem-vinda, amada. Saudades de você. Ao programa Cântico de Sião, você é sempre bem-vinda. Glória a Jesus. Nós estamos falando aqui quando Deus silenciou nos 400 anos. Então, amados, vocês já pararam, chamaram a Daniel, Daniel vem ao palácio do rei. Pensam bem, irmãos, é uma monarquia, um palácio de um rei. E ali, ele vem, quando ele chega ali, o rei diz assim, olha, eu quero que você me revele os segredos dos sonhos que eu tive ontem à noite. Irmãos, isso não é brincadeira. No mundo do Espírito, isso não é brincadeira. Mas como nós servimos a um Deus que tudo pode, como eu já disse para os irmãos, tem gente que fala, irmã Lúcia, que Deus não fala mais nos tempos que nós vivemos hoje. Muitas pessoas entram no meu canal e dizem assim, isso é blasfêmia, Deus não pode falar através de uma pessoa. Uma pessoa dessa é muito ignorante. É uma pessoa que não tem estudo bíblico, que não tem estudo mesmo humano também. Porque nós sabemos que o nosso Deus não é morto, ele está vivo, ele fala a toda hora, a todo instante, como aqui Daniel foi usada para revelar os segredos de um rei, da sua cabeça, na qual ele tinha sonhado uma noite anterior. É só Deus mesmo para fazer essas coisas. E nosso Deus, irmãos, não morreu. O nosso Deus é o mesmo. Ele está aqui juntamente conosco. A profecia, ela pode ser, meus amados irmãos, falada. Ela pode ser lida. Ela pode ser escrita. Ela pode ser revelada. Ela pode ser sonhada. Porque muitas pessoas têm sonhos, revelações e visões. Então, portanto, a profecia, ela prevê o futuro quando Deus está na coisa. Aleluia. Profecia é uma antevisão, ok? Uma antevisão. Esta geralmente é atribuída a alguém designado por Deus. Porque a pessoa que está diante de Deus, com certeza Deus vai usar essa pessoa. Então a Bíblia é uma verdadeira fonte de profecias de Deus aos homens da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmã Georgia Estebão, amada, quanto tempo, louvado seja Deus, que bom que você está aí. Você seja bem-vindo ao programa Cântico de Sião. Estamos transmitindo aqui a palavra de Deus, os estúdios internacionais aqui
do estado de Massachusetts, Estados Unidos da América. Aleluia. Transmitindo a palavra de Deus a todo o Brasil, a todos os territórios aqui da América e também ao nosso inteiro Brasil, todos os irmãos do Brasil, o nosso abraço. Louvado seja Deus. Então, amados, nós estamos aqui pregando que muitas pessoas não creem mais em profecias, mas nós sabemos que nós cremos porque o nosso Deus não morreu, o nosso Deus está vivo para sempre. E o dia que Deus deixar de falar, nós sabemos que há algo errado, porque Deus parou uma época de falar com o seu povo e ele silenciou por 400 anos. Ok? Nesse meio tempo chamado intertestamentário, o nome da definição significa entre testamentos, entre Malaquias e Mateus. Então houve esse silêncio de Deus na qual Deus não falou, mas eu creio que aos seus tementes a Deus, eu creio que Deus falou. Deus não estava falando a nações, mas eu creio que para os tementes a Deus, Deus não deixou de falar, porque no caso ia entrar um desespero muito grande. Então aqui nós vemos que Daniel foi buscado para revelar os sonhos de Nabucodonosor, e na qual ele revelou o sonho de Nabucodonosor, e não tão somente dele, mas como também do seu filho, Beltesazar. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus, ele está vivo, ele não morreu. O nosso Deus é o mesmo, então a profecia ela pode ser falada, ela pode ser lida, ela pode ser escrita, ela pode ser revelada. Quando é revelada, irmãos, não há nada mais que falar, porque já foi revelada, não é verdade? Portanto, a profecia prevê o futuro. A profecia é uma antevisão. Esta geralmente é atribuída a alguém designado por Deus, que Deus escolhe para falar a sua palavra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmã Georgia, a irmã Mara disse que ia entrar no programa lá de São José, mas não sei porquê, não sei se ela não conseguiu entrar. Eu não tenho visto ela ainda aqui, não entrou ainda. Eu estava aguardando ela entrar, mas não vi ela entrar. Mas louvado seja o nome santo do Senhor, e nós vamos prosseguindo. Então, irmãos, a Bíblia é uma verdadeira fonte de profecias. Eu não sei porquê, aleluia. Edson Lima, Deus te abençoe, amado. Seja bem-vindo ao programa Cânticos de Sião. Então, amados, eu não sei porquê que tem pessoas que têm essa audácia de dizer que não creem em profecia, se a própria Bíblia, ela é a profecia mais certa e correta, da qual Deus fala aos homens da terra. Quando Deus formou o mundo, aleluia, quando Deus formou o mundo, ele profetizou, aleluia, ele disse, haja luz e houve luz, haja noite e haja noite. Isso foi uma profecia de Deus, na qual a palavra de Deus continua, ela se estendeu, e até hoje ela está trabalhando e vindo até nós, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Tem vindo até nós a palavra do Senhor. Então, irmãos, é algo, logo, quando Deus falou, algo maravilhoso aconteceu noite e dia. Luminares sobre os céus, aleluia, e sobre sua palavra. E viu Deus que era bom. Então, Gênesis 1, verso 3, de 20 a 31, viu Deus que tudo isto era bom, aleluia. Então, aí criou o homem e começou o curso, aleluia, de nossa história, os humanos sobre a face da terra. E sempre Deus sempre falando, aleluia. Deus sempre falando com os homens da terra, que privilégio, aleluia. Temos, aleluia, um governo, aleluia, universal, oriental, que domina o mundo, aleluia, com suas palavras. E assim o mundo se evoluiu através da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo na terra. E assim foi de Adão a Noé. E ali Deus profetiza mais uma vez a Noé acerca dos pecados dos homens. Amados, nós vivemos dias tremendos, na qual dá nojo muitas vezes. Eu recebi um vídeo do Brasil ao vivo, diz que foi o carnaval mais escandaloso do mundo, foi o carnaval mais pecaminoso que houve da face da história. Uma multidão enorme só de homens, e ali naquela multidão, amados, homens com homens, se beijando como se fosse um homem com uma mulher, agarrados. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo o tempo do fim.
Jesus está voltando. Nós estamos vivendo o tempo dos sodomitas, a qual Deus odiou e destruiu aquele lugar com fogo e com enxofre, porque Deus já não tolerava mais o pecado dos homens. E o que será, meus amados, dessa nossa nação pecaminosa, na qual nós estamos vivendo, homens com homens, mulher com mulher, que tudo nada mais é pecado. E quando Deus usa alguém para falar, nós somos errados, nós somos perseguidos por falar a verdade de Deus, aleluia. Mas Deus profetizou a Noé acerca dos homens, mas o homem não ouviu. Deus se irou e resolveu acabar com o mundo que ele próprio criara. Aleluia. Através da profecia, Deus chega a Noé e Deus diz: Noé, me arrependo do homem que coloquei sobre a face da terra. Aleluia. Gênesis capítulo 6 diz: Deus viu que a terra estava cheia de violência. Aleluia. Deus profetizou a Noé e Noé acreditou. Então, bem-aventurados, aleluia, são aqueles que acreditam nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Irmã Juliana Lima, seja bem-vinda, amada. Paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmãos, Deus se irou contra o povo da terra. Por quê? Porque eles estavam numa vida pecaminosa, numa vida que não agradara a Deus. E Deus continua falando. Deus falou com Noé. Deus não morreu. Deus continua falando conosco. Ele está falando através da sua palavra, que um dia ele vai voltar para buscar a sua igreja. E se ele prometeu, ele é fiel em cumprir, aleluia. Nós vivemos dias terríveis, dias de Noé, na qual nós estamos atravessando. E a Bíblia nos fala que Noé acreditou na promessa de Deus, aleluia. E Deus resolveu destruir o mundo, criar um mundo novo, para ver se ele consertava o mundo, se criava um mundo santo, aleluia. Mas ninguém deu ouvido à voz da profecia de Noé, ok? Então ninguém deu ouvido, mas Noé deu ouvido à profecia de Deus. E fez tudo o que Deus lhe ordenara. Tudo como Deus ordenara a Noé, ele fez. Aleluia. Tudo. E ao sair da arca, Deus fez um concerto com Noé. E continuou a falar com os homens da terra. Aleluia. Deus criou um novo mundo. A terra se povoou novamente. Mas, irmãos, a terra se povoou e novamente nós sabemos que Deus destruiu duas vezes. Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, com a ira de Deus, porque os homens também eram maus. Gênesis capítulo 12 nos fala que Deus, quando falou com Abraão, ele cumpriu as suas promessas. E Deus profetizou a Sara através do seu anjo, aleluia, através do seu anjo. E Deus falava aos homens e eles lhes ouviam. Porque eles temiam, aqueles que eram tementes a Deus temiam, como Abraão, como Noé. Todos eles foram homens que andaram com Deus, aleluia. E eles ouviram a voz de Deus, aleluia. Depois, em Êxodo, nasceu Moisés, aleluia. Nasceu Moisés. Moisés cresceu e Deus começa a falar com ele. Êxodo capítulo 19. Deus fala com ele no Monte Sinai, aleluia. Êxodo capítulo 3 também. No entanto, Deus parou de falar aos homens da terra somente no tempo intertestamentário, que foi exatamente a época que Deus já tinha falado que Jesus iria vir ao mundo. Então Deus silenciou para que as profecias, eu creio, se cumprissem de Malaquias a Mateus. Entre esse meio termo intertestamentário, Deus parou de falar com os homens por 400 anos, aleluia. E ali foi se cumprindo as profecias. Ali veio Moisés, cresceu e Deus começa a falar com ele, ok? Deus começa a falar com ele no Monte Sinai. Deus fala tremendamente com Moisés e diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa, aleluia. Entanto, Deus, meus amados, parou de falar com os homens por 400 anos, porque havia um propósito divino de Deus, ok? Para que o seu filho nascesse, mas voltou a falar e a profetizar. Então, quando Deus começou a falar com Moisés, ele disse: Moisés, vai, tira o meu povo do Egito. Louvado seja Deus. Moisés deu ouvido à voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus, aleluia. Irmã Luciana Cordeiro, seja bem-vinda, amada, ao programa Cântico de Sião. Glória a Jesus. Então, amados, Moisés ouviu a voz de Deus ali, naquele lugar onde a sarça queimava, mas não se consumia. Porque Deus tinha um propósito divino na vida de Moisés, aleluia. Então Deus voltou a falar com os homens, usando homens inspirados, aleluia,
pela palavra de Deus, por Deus. E hoje Deus continua falando. Ele não parou. Então, quando eu vejo pessoas que me falam no meu canal, dizendo para mim que Deus não fala mais através de uma pessoa, que nós estamos falando heresia, eu vejo para essa pessoa, eu oro para essa pessoa e penso, meu Deus, essa pessoa não serve a um Deus vivo. O Deus dessa pessoa é um Deus morto. Porque se essa pessoa servisse a um Deus vivo, ele ia acreditar que Deus não morreu, que Deus está vivo e que Deus continua falando através da profecia, através de seus servos, aqui na terra para levar a palavra de Deus. Quando eu estou agora falando com você, eu estou profetizando a palavra de Deus, aleluia. Então, irmãos, Deus continua a falar com seu povo. Hoje Deus continua falando, ele não parou, aleluia. Ele está vivo. Amados, a profecia tem pontos importantes demais que nós devemos observar, ok? Quais são esses pontos importantes? Primeiro, a profecia ela exorta. Segundo, a profecia ela consola. Terceiro, a profecia ela edifica. Então nós temos que observar essas coisas. A profecia ela exorta, ela consola e ela edifica. Mas nos dias que nós vivemos hoje, as pessoas não querem mais ouvir a palavra de exortação. Eles não querem ouvir mais a palavra do Senhor Jesus Cristo exortando. Eles só querem uma profecia que venha lhe exaltar, que venha falar, lhe fazer promessas divinas, promessas maravilhosas. Mas mesmo que eles estão no erro, eles não querem ser exortados pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Deus exorta, eles falam, não, essa profecia não veio de Deus. Eles não aceitam. Amados, a profecia de Deus, ela venha como vier. Ela exorta, ela consola, ela edifica. Ela tem essas três qualidades. Então nós temos que observar. Quando nós estamos sendo exortados, é porque Deus quer que nós aprendamos e venhamos a voltar, a buscar o Senhor. Depois disso tudo, Deus nos consola. Depois Ele nos edifica. Isaías 55, capítulo 55, versículo 11, nos diz que a palavra de Deus, que Deus falar, ela não voltará atrás, mas ela se cumprirá o que lhe apraz, aleluia. Gênesis 1, verso 1 a 6 nos mostra que a profecia, ela tem significação, ok? Correspondentes. Ela tem significação correspondente. E qual é, irmã Mira, as significações correspondentes? Resposta. Qual o estado você tem que observar? Quando você estiver recebendo uma profecia de Deus, oi, irmã Elia Moura, Deus lhe abençoe, amada. Seja bem-vinda ao programa Cântico de Sião, aleluia. Então, amados, vocês tenham obrigado, irmãos, pelos corações, pelos likes. Jesus receba tudo isso e te cubra de bênção e de vitória. Então, amados, a profecia ela tem significação correspondente. Qual é a significação? Resposta. Eu dou a resposta para vocês. Sabe qual é, amados? A resposta, vocês têm que observar qual o estado do profeta, ok? Ao receberem a mensagem, é importantíssimo ter noção certa das condições espirituais do profeta que está profetizando a você. Esses dias eu recebi uma mensagem de muito longe de Pará, de lá do Belém do Pará. Uma pessoa que entrou em contato comigo e disse, irmã Miriam, uma pessoa que bebe, uma pessoa que está no vício, é capaz de profetizar? Amados irmãos, é uma pergunta muito difícil. Irmã Mara da Silva, seja bem-vinda, amada, lá da Califórnia, ao programa Cânticos de Sião. Amados, não é fácil uma pessoa que está no vício, uma pessoa que está nas drogas, profetizar. Mas também, amados, eu quero aqui abrir um parênteses e dizer também que não é impossível. Sabe por quê? Porque quando você estiver em desobediência com o Pai e que não tiver ninguém para falar, Deus vai fazer como Ele fez aqui em Números 22. Deus pode usar até uma jumenta para corrigir a você quando estiver errado. Mas eu digo para você, não quero ouvir uma jumenta falando, que seria muito terrível nós ouvirmos uma jumenta falando, porque hoje nos dias que nós vivemos, nós temos muita gente, Deus colocou muita gente na terra para ser usado por Deus, aleluia, e nós não precisamos de ouvir mais uma jumenta falar, mas nós precisamos de ouvir um profeta de Deus, uma pessoa de Deus falar. Então quando Deus falar com você, é importantíssimo e ter noção das condições espirituais do profeta que está falando com você, aleluia, louvado
seja o nome santo do Senhor, a fim de que possamos penetrar nos segredos espirituais de Deus, ou seja, na comunicação do homem com Deus, aleluia, louvado seja Deus. E muitos me perguntam, como podemos penetrar nos segredos de Deus? Amados, Isaías capítulo 1, versículo 1 a 11 nos mostra como nós podemos penetrar nos segredos de Deus, ok? Como nós podemos penetrar nos segredos de Deus? Eu respondo a você. Isaías capítulo 1, versículo 1 a 11 diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, aleluia, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, ok? Então essa pessoa que for ser usada por Deus, essa pessoa que for automaticamente ser usada em profecia, o Espírito de Deus tem que estar sobre ele, porque se o Espírito de Deus não estiver sobre ele, vai ficar difícil se entender, não é verdade, irmãos? Primeiro, o Espírito de Deus tem que estar sobre ele. Segundo, repousará sobre ele o Espírito de sabedoria. Então, quando a pessoa está sendo usada por Deus, Deus envia o seu Espírito de sabedoria, o seu Espírito de entendimento, o seu Espírito de conselho, o seu Espírito de fortaleza, o Espírito do conhecimento e, por último, o Espírito, que é o sétimo Espírito, o Espírito de temor do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados irmãos, com tudo isto aqui, o principal é o temor de Deus, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que o crente que teme ao Senhor, ele não vai profetizar da carne, porque ele teme ao Senhor, ele tem medo do castigo de Deus, ele sabe da responsabilidade dele com Deus. Entre ele e Deus tem uma responsabilidade. Então nós não vamos julgar precipitadamente, mas vamos olhar para o Senhor e perguntar a Deus: Senhor, dá-me o espírito de discernimento, para que eu possa discernir quando a pessoa esteja pregando dentro do Espírito de Deus e quando ele está pregando fora do Espírito de Deus. Mas aí o Espírito de temor do Senhor é sobre essa pessoa, porque se ele profetizar da carne, isso vai ser entre ele e Deus. Então ele tem que ter o temor do Espírito de Deus, porque a responsabilidade é muito grande entre ele e Deus, aleluia. Porque quem é que diz, a palavra de Deus nos diz, quem é que diz: aconteça sem que eu o mande, diz o Senhor. Lamentações 3:37, aleluia. Então profetizar, a responsabilidade não é minha, mas é sua. Profetizar, quando eu estou profetizando, a responsabilidade é minha diante de Deus, aleluia. Mas no mundo que nós vivemos, irmãos, de confusões e profecias mentirosas, enganando a muitos, cuidado, meus irmãos. A Bíblia nos relata a história de vários profetas mentirosos, aleluia, e muitos que profetizaram por Deus e dizendo que era Deus, e Deus estava muito longe deles, ok? 2 Crônicas, vou deixar para vocês, você lê na sua casa. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 20 diz: credes em meus profetas e prosperareis. Não vá também ser contra um profeta de Deus, porque você vai ter problema. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 18, nos fala também que Acabe, um rei mau que queria ouvir Deus falar bajulações, só coisa boa para a sua vida, ok? Só coisas boas, sendo errado. É como nos diz que nós estamos vendo, as pessoas estão erradas e só querem receber profecias de bajulações. Irmãos, a palavra de Deus dói, mas ela é a palavra de Deus. E quando Deus fala conosco, é porque Deus quer que nós nos colocamos no prumo e colocamos no caminho certo, aleluia, para que nós não venhamos perder a nossa alma. Então, amados, tem muitos hoje, assim, crentes que só andam atrás de profecias. Recebe uma profetada do diabo e aí o diabo joga ele lá no chão e ele diz: ah, mas não foi Deus que falou? Não, você não provou o Espírito para ver se foi o Senhor Jesus Cristo que falou com você. E recebeu essa profetada do diabo, como eu recebo muitas ligações e diz: irmã, uma profecia me deixou no chão, eu hoje já não creio mais em nada. Irmãos, eu louvo o Senhor, porque eu dou uma palavra dentro da palavra de Deus e assim está levantando muitas almas. Tem se levantado muitas almas, como eu estou também evangelizando uma vida que está lá em Manaus, Belém do Pará. Essa moça, ela foi jogada no chão por uma profecia. Hoje ela não tem mais força de se levantar. E eu disse: filha, não olha para isso, deixa tudo isso de lado, olha para Jesus, confia no Senhor, o Senhor é contigo, levanta e caminha no nome de Jesus. Ela falou: irmã, Deus realmente te usa, porque você para me ouvir. Eu não tenho ninguém que para me ouvir, mas você para me ouvir, você me dá a palavra de Deus. Eu falei: filha, porque a tua alma é importante para Deus, e nós temos uma responsabilidade.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos querer, irmãos, receber só coisas boas, porque nós podemos receber, sabe o quê? Uma profetada do diabo e nós podemos cair e ficar derrotados para sempre. Mas que Deus nos livre, que Deus nos guarde, aleluia. E a pessoa às vezes nem vê que foi uma coisa do diabo, ok? Mas o rei Acabe, irmãos, desordenado, fora da graça de Deus, ok? Irmã Lúcia Cordeiro, seja bem-vinda, amada. Então, ele fora de Deus, fora da graça de Deus, ok? Fora da graça de Deus, querendo receber profecia de bajulação. Essa mensagem é tão linda, irmãos. Eu espero que dê tempo para mim chegar ao fim, que nós só já temos 15 minutos. Aleluia. Então, amados, quando chegou o profeta de Deus chamado Micaías, de junto de Acabe, veio e ele disse, não, esse profeta, eu não quero esse profeta aqui, porque esse profeta só me fala coisas que eu não gosto. Aleluia, louvado seja Deus, porque ele era um profeta de Deus. A Bíblia fala que 400 profetas profetizaram a Acabe, dizendo que ele ia à guerra e voltaria em paz. Mas esse profeta, só faltava esse. E Josafá disse, chama esse profeta. Ele disse, eu não vou chamar, porque esse profeta só me fala profecias erradas. Ele só me diz coisas ruins. Ele falou, mas não custa nada você chamar mais um profeta. E ali chamou o profeta Micaías. E o profeta Micaías vem até ele. E ele diz para ele assim, ó, tu vai à guerra. Tu vai à guerra e tu irás, mas tu prevalecerás, porque tu irás ser morto. Aí o profeta foi destrinchando tudo sobre ele. E a palavra de Deus nos diz, aleluia, que quando ele avistou a Micaías, ele tremeu, ele ficou triste, porque só acreditava em teorias. Ele não acreditava na verdade, mas ele acreditava nas teorias dos homens, dos profetas mentirosos. Os crentes de hoje, meus amados irmãos, os crentes de hoje, me desculpem eu lhe dizer, mas eles estão muitas vezes como Acabe, querendo ouvir só coisas boas, ok? Só coisas ao contrário, mas os 400 profetas do diabo profetizaram mentira. Mas o rei se irritou e ele disse assim, eu não falei para você que ele só falaria o mal contra mim? Só profetiza o mal contra mim, falando contra Micaías, o servo de Deus. 1 Reis 22, 6 a 24. Micaías fala toda a visão na qual Deus a mostrou para ele, mas o rei não acreditou. Oh, aleluia, porque nós servimos a um Deus que fala, a um Deus que é vivo, a um Deus que está nos céus, assentado no seu trono de glória e que olha para nós e fala conosco, o seu povo aqui na terra. Mas tem muitas pessoas que não acreditam mais em profecias, porque muitas coisas têm acontecido. Então o profeta, irmãos, continuou falando e disse ele, eu vi o Senhor assentado em seu trono e em seu espírito, e seu espírito se apresentou, um espírito se apresentou ao Senhor e disse, eu os induzirei. E disse, eu os induzirei. E o Senhor disse, com quê? E o diabo disse, sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os profetas. Vejam bem que audácia satânica, meus amados irmãos. Nós temos que ter cuidado para não sermos enganados. E o Espírito ainda disse, e prevalecerás. Sai, Deus disse para ele, tu prevalecerás. Vai, faz como tu disseste. Oh, glória a Deus. Que Deus até permite, irmãos, para que a palavra de Deus seja cumprida. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. É verdade, irmã Luciana, glória a Jesus. E Deus disse, sai e faz assim. E eis que o Senhor colocou um espírito de mentira. Vejam bem, irmãos, Deus permitiu o espírito de mentira entrar em 400 profetas para mentirem e falarem mentira a Acabe, ok? Na boca de todos os profetas. Para profetizarem mentiras, ok? Mentiras. Permitido por Deus. E o rei Acabe se entristeceu, se enfureceu e feriu a Micaías, que foi o profeta de Deus, por falar a verdade. Ele feriu a Micaías, ok? Por falar a verdade. E os colocou ainda, sabe aonde? Na prisão, por falar a verdade. Mas a profecia do homem de Deus cumpriu-se, porque quando é Deus que fala, Deus cumpre as suas promessas, ok? Irmãos, a profecia do Espírito foi a de Micaías. Louvado seja Deus, ok? Deus nos dá este exemplo em 1 Reis, capítulo 22, e versículo 12. Segunda, profecia da carne, porque tem profecia da emoção, tem profecia do diabo, tem profecia da carne. Profecia da carne, 1 Reis 13, 11 a 32, Deus disse ao profeta, vai,
profetiza, ok? Volta. Não come nem bebe. Nada. Deus mandou um profeta e disse para ele dar um outro recado a outro profeta e disse para ele no livro de 1 Reis 13, 11 a 32. Deus disse, vai, não come e nem bebe e volta ao teu caminho da maneira que eu te mandar. Vejam bem, irmãos, como Satanás é astuto. E ele, o profeta de Deus, foi e chegou à casa do profeta. E quando ele chegou à casa do profeta, ele entregou o recado e voltou para trás. Estava no meio do caminho, sabe o que aconteceu? O profeta mais velho manda uma outra pessoa ir atrás do profeta e disse assim, olha, Deus mudou de ideia. Deus mandou eu dizer para você que você pode voltar e comer porque não tem problema nenhum. O profeta de Deus, que tem um entendimento de Deus, ele não vai crer numa coisa dessa. Ele tem que buscar o Senhor para ver se veio de Deus. Mas ele voltou e comeu juntamente com aquele profeta e veio o seu caminho. O que aconteceu? A Bíblia nos diz que um leão o matou e nem comeu. Matou e ficou ali do lado para mostrar que Deus é Deus e que Deus, quando fala, ele cumpre com as suas palavras. Louvado seja Deus. Terceiro, amados irmãos, nós temos a profecia da emoção. 1 Reis 11 a 32. Um profeta engana outro, que é a mesma, essa aqui. E segue, amados, o curso da vida. Quem é usado por Deus sofre, ok? Perseguições. Vejam João na ilha de Patmos por causa das profecias de Apocalipse do Espírito de Deus. Ele foi jogado na ilha de Patmos, ok? E aí, amados irmãos, a profecia da carne virtuou ali. A profecia da teoria, naqueles 400 profetas mentirosos, ok? Não foi profecia de Deus. 1 Reis 22, 5 e 6. Terceira, a profecia da emoção. Jeremias 27, 9 a 10 diz, não deis ouvidos a falsos profetas. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós vemos então que Deus nos dá exemplos, tanto no Novo como no Velho, sobre o cuidado de nós termos com as profecias falsas e as verdadeiras. Mateus 7, versos 1 a 15, Jesus nos adverte, ok? E no Mateus 24 também Jesus nos adverte dizendo, não vos deixeis enganar, não vos enganeis. Jesus estava vendo que nós somos fáceis de ser enganados, por isso ele estava dizendo para nós não nos deixar enganar, ok? 1 Reis 18 em diante nos diz que Elias destrói 450 profetas mentirosos. Mas isso não impede, irmãos, de Deus nos falar em sonhos, em visões, em revelações. Gênesis 37, 5 nos diz que o sonho de José, aleluia, prevaleceu. Em Gênesis 40, José interpreta sonhos também. Joel 2, 28 nos diz que o profeta Joel, que nos últimos dias haveriam sonhos, visões, revelações nos jovens, nos filhos, nas filhas, e teriam visões e sonhos. Mas muitas pessoas hoje esquecem essa verdade de que Deus pode falar, de que Deus pode profetizar. Deus disse que eles profetizariam e teriam visões. Deus é contra os falsos profetas, aleluia. Glória a Jesus, que profetizam mentiras. Jeremias 23, 32. Gênesis 37 nos diz que José foi vendido e traído por seus irmãos, seus próprios irmãos, por causa dos seus sonhos proféticos que eles profetizou. Nós somos perseguidos, amados irmãos, quando nós falamos a verdade. Aleluia. Daniel 4 nos diz que Daniel interpretou os sonhos do rei, as profecias, os sonhos de suas visões. Então nós vemos que Deus ainda não morreu. Deus está vivo. Deus está sentado no seu trono de glória. Então quem acredita que Deus morreu está enganado. Quem acredita que Deus não fala está enganado. Porque Deus continua falando. Existem profetas mentirosos. Existem profetas falsos. Porque às vezes Deus permite. Mas há os profetas verdadeiros de Deus aqui na terra, escolhidos por Deus para falar a verdade de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós temos que nos alegrar com isso, porque quando aqueles que ouvem a voz de Deus conhecem a voz de Deus, e tem muitas pessoas que estão ouvindo a voz do diabo, e o castigo, meus amados irmãos, é iminente. Desobedecer a voz de Deus é como se andar em uma camada de gelo fino que a qualquer momento está prestes a afundar. Números 22 a 18 a 38, 22 a 38, nos fala do profeta desobediente, como já disse para vocês, que ele precisou de ouvir uma jumenta falar para poder, Deus abrir os seus olhos e ver que o anjo do Senhor estava ali do lado dele,
Ok? Nós vemos a desobediência de Saul também, que desobedeceu a Deus e foi consultar uma feiticeira. Então todos aqueles que desobedecem a Deus, eles vão parar no caminho tenebroso, num gelo fino, na qual está perigoso afundar a qualquer hora e ele morrer. Aleluia, louvado, remalaixa, idecanto, remanaia. Deus vivo, fala ao teu povo, Senhor. Tu és um Deus que fala, tu és um Deus tremendo, aleluia. Glória a Jesus. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 35, nos fala, ok? Que Saul teve um fim trágico. Também nos fala que Davi foi errado, pecou quando o profeta disse, você está errado? O que aconteceu com Davi, no Salmo 51? A Bíblia diz que ele se humilhou. Então, irmãos, quando nós pecamos, quando nós erramos, é necessário que nós desçamos, nós nos humilhamos para que Deus tenha misericórdia de nós. E venha ver, meus amados irmãos, Davi era um rei. Mas quando o profeta olhou dentro dos olhos dele, ele disse, homem, tu pecaste, tu és o homem. E ele disse, meu Senhor, eu pequei, me perdoa. E ele disse no Salmo 51, Senhor, não retires de mim o teu espírito, porque Deus falou para ele, olha, tu pecou e tu vai pagar um preço. Aleluia. E ele disse, Senhor, faça tudo o que tu quiseres, mas não retira de mim, Senhor, o teu Espírito, Senhor. Porque ele sabia que o crente sem o Espírito de Deus, ele não é nada. O homem sem a bênção de Deus, ele não é nada. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, o crente hoje perdeu a identidade perfeita. Eles perderam sua identidade da maneira que não reconhecem mais nem o verdadeiro evangelho. Também não reconhecem o Deus que os servem, o Deus que confessam servir. Vamos adentrar aqui para compreendermos esta tipologia da qual eu estou mostrando para vocês. Vejam bem, hoje grandes religiões são consideradas como famosos pelo público, como igrejas genuínas, ok, amados irmãos? E a igreja mais pequena, mais humilde, onde suas doutrinas são diferentes, elas são taxadas como seitas, infelizmente. São taxadas como seitas. Na época de Jesus, quando ele chegou combatendo a velha doutrina farisaica, louvado seja o nome santo do Senhor, e revelando o verdadeiro significado, aleluia, o verdadeiro significado da lei, pregando amor, pregando humildade. Eles falavam, eles foram simplesmente, Jesus e os seus discípulos foram simplesmente taxados de seguidores da seita nazarenos, ok? Como consta em Atos 24, versículo 5. Observe, meus amados irmãos, se hoje existem igrejas, ok? Centenárias, grandes e poderosas, mas não vê mais aquela que carrega os princípios da fé, unicamente na palavra de Deus, aleluia. E a pergunta é, onde está a seita dos nazarenos, aleluia? Louvado seja o nome santo do Senhor. Onde está? Onde é que estamos nós, meus amados irmãos? Jesus pregava a verdadeira verdade que existe há mais de 2000 anos atrás, aleluia, estabelecida por Jesus. Onde ela está, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo? Aí se cumpre a profecia de 1 Reis, capítulo 22, 6 a 24. Os profetas, os 400 profetas mentirosos, aleluia. E um verdadeiro. Amado, nós vivemos dias difíceis. Cuidado, disse Jesus, não vos deixeis enganar. Há uma coisa que Jesus se preocupava conosco, não vos deixeis enganar. Deus continua falando hoje, pois Ele está vivo. Se alguém não crê que Deus está vivo, que Ele fala, esse alguém não conhece a Jesus. Ele precisa de nascer de novo. Deus é vivo e está bem vivo nos céus, aleluia. E se Ele não te fala, a falta não está nele, mas está em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós estamos chegando ao término do nosso programa aqui para a televisão. Eu vou finalizar aqui o programa televisão, fazendo uma oração para os irmãos que nos assistem na televisão. Iremos continuar mais um pouco aqui na Palavra de Deus no Facebook para terminar a mensagem. Falta muito pouco. Chegamos quase ao fim, mas não deu para terminar no Facebook e no YouTube. Mas nós vamos finalizar na televisão. Então nos aguardem, amados, aí no Facebook, que nós vamos continuar. Vamos orar aqui pelos irmãos que nos assistem pela televisão.
Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por todos os irmãos que nos assistem nessa hora na televisão, no YouTube, Senhor. Vai de encontro à necessidade de cada um, Jesus querido. Ó Pai Santo, destruindo toda obra das trevas, destruindo toda obra do mal, Senhor, e deixando, Senhor, todo o povo da terra saber que Tu és vivo, que Tu fala através de profecias, através de revelação, através da Tua palavra, e que existem sim, Senhor, os profetas falsos, mas que os profetas verdadeiros de Deus também existem, que o Senhor continua falando aos corações do povo de Deus. Senhor, continua falando, Senhor, para o Teu povo na terra, para que eles possam ficar alertos que o Senhor está voltando. Aleluia. Que Deus abençoe todos os irmãos que nos assistem na televisão e até o próximo programa, assim se Deus quiser, meus amados, e nós estaremos aqui de volta anunciando a palavra de Deus. Mas continuando, aleluia, aqui no Facebook, meus amados, eu quero dizer para vocês que Deus está vivo e muito bem vivo, aleluia. Ele está muito bem vivo, sentado no seu trono. Se Ele não te fala e se Ele não me fala, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa mesmo, porque Ele quer falar conosco a cada dia, a cada manhã, aleluia. Louvado seja Deus. Ele quer falar conosco. Ele está disposto a falar conosco a cada dia, a cada manhã, para nos dar o ânimo do seu espírito, aleluia. E Ele usa o homem, Ele usa a mulher, aleluia, pela palavra de Deus, pela Bíblia, ou através de uma criança. O importante é que meu Deus quer falar, e Ele tem sempre uma mensagem para você e para mim, aleluia. Através do louvor, através da oração, através da palavra de Deus, através de sonhos, através do vento, através de visões, através da natureza, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus fala através de todos os seus feitos, aleluia. Deus é fiel. O importante é que Ele não está em silêncio, aleluia. Deus não está em silêncio. Ele continua falando, aleluia.